qual o conceito que cripto introduz no negócio que começou com o Bitcoin, que basicamente é a possibilidade de você ter pela primeira vez escassez no mundo virtual. Né? De certa forma, a informação sempre foi disseminada na internet, só que quando você manda, né, uma foto ou um vídeo para alguém, no final das contas, essa informação não é única, ela é duplicada. O que não pode acontecer com coisas monetárias ou coisas que tenham valor, não necessariamente monetárias. Né? Se você manda um Bitcoin para você, esse Bitcoin eu não posso mandar o mesmo para outra pessoa, né? E eu não posso manter a titularidade dele. A blockchain permitiu, né, você fazer isso de forma descentralizada, né, trazendo esse conceito de escassez. Aí depois a gente pode entrar, a NFT foi um passo além, trazendo escassez. O Bitcoin, no final das contas, é divisível. Você consegue separar, né, em vários pedacinhos, né? Como toda moeda, você consegue quebrar em pedaços Mas vai muito além do centavo, né? Tem frações... Tem N frações, como poderia ter na moeda fiduciária. Uhum. É só uma questão, é um padrão, né, definido com duas casas decimais. Uhum. O NFT se transforma isso em itens não divisíveis. Mas ok, uma vez que você tem esse conceito de escassez digital, você permite você construir na internet uma economia descentralizada que antes era impossível de você ter, uma vez que valor não era transmissível. Tá? Vamos lá, e aí a ideia, o que isso permite? Né? Você consegue construir você tem um novo paradigma de organização, de modelo de trabalho virtual, né, que te permite alcançar objetivos que hoje você não tem. Hoje, para você acessar qualquer serviço ou produto na internet, você precisa ter uma figura centralizada, né, que no final das contas ela vai coordenar esse ecossistema e ele vai te cobrar por isso. Em geral, ele te cobra bastante, né? Seja através da sua atenção, vendendo campanha de marketing para terceiros, né, e eles são remunerados por isso, ou até você criando conteúdo, né, em muitas plataformas o usuário não é remunerado. Então, assim, você necessita desse cara que coordena, né, esse ecossistema. Quando você traz para o mundo descentralizado, você permite que esses modelos de negócio sejam construídos de uma outra forma, sem depender desses agentes centrais. Então, você começa a pensar em novas formas de organizar a forma como a gente realiza transações, e aí das mais amplas, tá? Bitcoin é uma. Você tira a necessidade de ter um banco central, por exemplo, você consegue transferir dinheiro. Mas você consegue aplicar essa lógica de descentralização para vários outros modelos de negócio. Trazer aqui um exemplo, bolsa de valores, por exemplo. Né? Você pode ter hoje, de forma descentralizada e sem intermediário, uma bolsa, né? Até em cripto a mais famosa delas é a Uniswap, que te permite trocar, né? Fazer swap de ativos financeiros digitais, sem ter ninguém no meio do caminho. Ou seja, você de fato construiu um modelo de negócio concreto, que na prática funciona quase como um marketplace, que une duas pontas, né? Une o cara que quer comprar o ativo com outro cara que quer vender, você uniu essas duas pontas e construiu um modelo de negócio. Ou seja, vou tentar resumir, você consegue de fato entrar na economia real, resolvendo problemas reais. Marketplace é um exemplo. Nesse tipo de protocolo, você consegue começar a ter receita, né? Ou ter a possibilidade de ter receita. Se você constrói um protocolo que tem um criptoativo que faz a governança de como ele funciona, e une essas duas pontas desse marketplace, você pode começar a cobrar um FII, por exemplo. Como um concorrente do Uniswap faz, ele cobra 0,3% para viabilizar, e o cara que é o detentor daquele criptoativo de governança, né, ele é remunerado, né, por viabilizar aquilo. O Uniswap, que é o maior, por exemplo, não cobra nada. Toda a receita dele é revertida em prol dos usuários. É quase como se você pensar uma startup, né, que pega a receita dela e reinveste tudo de volta. Então a gente tem, de um lado, Bitcoin, resolvendo um problema, né, no âmbito monetário, da moeda. Você tem outras aplicações resolvendo problemas mais concretos do mundo real. E no final das contas, como é que você valoriza isso? Por que tem valor? E acho que a ideia é pensar em blockchain, em cripto, como uma nova organização econômica. Ou seja, na economia você tem vários tipos de modelos de negócio valorados de forma diferente. Então, se você pensar em moeda, quando você olha uma moeda, seja dólar, franco suíço, qualquer outra, você não pensa em valuation. Né? Você pensa em fluxo monetário, balança de pagamentos, né? em termos de troca, em equilíbrio monetário internacional.
Bitcoin, acho que vai um pouco nessa linha. Quando você pensa numa bolsa de valores, por exemplo, numa plataforma de empréstimos, você consegue, de fato, encaixar o framework de uma empresa, né, nesse tipo de criptoativo. Então, você vai usar um outro modelo de valuation, de certa forma. Você começa a trazer para o mundo concreto. Se você for falar de NFT, por exemplo, que é um intangível, né, que é arte, como é que você valora a arte no mundo real? Assim, eu não sei. Eu também não sei valorar NFT. Então, ou seja, a lógica do mundo físico acaba se aplicando no mundo da blockchain. Então, aplicações diferentes dentro dessa nova economia da blockchain vão ser valoradas de formas diferentes. Mas eu te ouvindo, assim, a sua explicação, eu falei, legal, isso é uma excelente empresa. Porque a pessoa vai lá criar uma tecnologia que permite que as coisas não sejam mais ilimitadamente reprodutíveis. Né? Porque se eu tiro uma foto e te mando meu e-mail, existem 2 fotos. Né? Com dinheiro não pode ser assim. Isso, legal, mas por que isso é uma moeda e não um software, uma tecnologia, uma empresa? Eu acho que talvez essa lógica que está mudando de fato, o framework mental de você pensar isso como um software, eu acho que funciona melhor. Só que é um software coordenado. O que viabiliza esse software funcionar de forma descentralizada, segura e com a coordenação que a gente tem, você incutir nessa moeda que faz esse software rodar valor econômico. Uhum. Ou seja, que incentiva os participantes, né, a atuarem conforme as regras definidas. Porque se você torna o negócio simplesmente aberto, gratuito, assim, qual o incentivo do cara seguir as regras e fazer o modelo de negócio funcionar, né, com o incentivo que a gente tem? Então, é uma forma de alinhar o interesse dos participantes, né, fazendo com que elimine a necessidade da contraparte central. No mundo tradicional, você tem o cara que garante que está todo mundo se comportando bem. Se alguém fizer besteira, sai fora, né? Quando você torna isso no mundo descentralizado, você precisa de ter incentivo econômico, com criptografia, teoria dos jogos, para todo mundo se comportar e a rede se manter segura e funcionando da forma que ela deveria funcionar. Então, basicamente, o cripto é quase como se fosse o combustível que faz essa maquininha rodar sem a necessidade, né, de agentes intermediários no meio do caminho. O Ludolf quer acrescentar um... Deixa, eu acho que... Até vou dar um passo atrás. Eu acho que essa ideia da audiência não ser tão especialista, eu acho que pensar nem em cripto... Nem a audiência, nem... Quer dizer, o trust é eu, não. Não, mas pensar em cripto é o que ele começou. É trust, é confiança. Eu confio em você. Esse poder de descentralização, de você desintermediar e descentralizar, eu confio no Cadu só pela matemática. Nunca tinha visto ele antes, mas a gente podia transacionar. E isso tem um poder muito importante. Essa ideia do double spend, eu não posso gastar 2 vezes, eu posso confiando na matemática, e até a ideia de onde veio o Bitcoin, da tecnologia lá vazada da NSA, o SHA-256, o protocolo, a gente pode falar de protocolo de consenso e tudo. Mas quando a gente pensa que hoje a gente tem uma tecnologia de base, que está sendo construída uma nova internet ali em cima. E eu gosto muito da imagem mental de pensar no stack de tecnologia, a pilha de tecnologia que a internet atual usa. Tudo surgiu lá com o TCP/IP, o protocolo de comunicação de computadores. Depois a gente criou lá o HTTP, né, de páginas de internet, que a gente usa até hoje, HTTPS, vamos falar uma pequena variação. Isso viabilizou um ecossistema de sites, depois foi miniaturizado, a gente mobile, smartphone. Criamos aí App Stores, Play Store, tudo. Criamos aplicativos que, de certa forma, acabaram com a forma que a gente usa vários outros produtos. Desde a forma como a gente chama um táxi, a forma como a gente aluga um quarto aí no final de semana. Hoje, a gente tem, por exemplo, o Bitcoin, dessa forma descentralizada, eficiente, funcionando como se fosse essa tecnologia super de base da internet, eu diria, um TCP/IP. E não é só a ideia de eu transacionar dinheiro A e B. Mas o Bitcoin é ineficiente, mas o Bitcoin tem limitação de capacidade. Eu falo assim, gente, quando eu penso na porta de um cofre, o Fort Knox, ela não precisa que a porta abra e feche rapidamente. Você precisa que ele seja seguro. O Bitcoin pode ter até alguns problemas de escalabilidade, mas não tem problema. A gente está falando que a base da internet ela tem que ser segura, de alguma forma incorruptível, né? A gente tem o Bitcoin que foi proibido 13 vezes na China. Então, por que isso tem valor? Eu tenho uma tecnologia, um sistema operacional que funciona há 13 anos, sem nenhum tipo de falha grave. Tem uma comunidade descentralizada de fato.
com uma comunidade de desenvolvedores, programa de bug bounty, uma comunidade conservadora, isso é importante. E essa ideia do conservadorismo e um protocolo do dinheiro, eu vejo muito como a tecnologia de base, ou a moeda de reserva de toda essa nova internet. Mas por que isso tem valor? Porque muitas coisas são construídas em cima. A gente tem camadas de nível 2 para escalar, que escalam, por exemplo, a velocidade, a capacidade de transações por segundo, por exemplo, do Bitcoin. Vamos usar o Bitcoin aqui como referência. E no final, a gente começa a ter soluções base construídas soluções finais construídas em cima. Por exemplo, no meu grupo, a gente tem uma operação de crédito com garantia em Bitcoin. A pessoa vai pegar o empréstimo, ela me deposita o Bitcoin na conta da empresa, fica em custódia, eu consigo emprestar a taxas mais baixas do que se ele me desse um imóvel. Imóvel é um ativo horrível para executar, para despejar quem está morando ali dentro. Eu tenho Bitcoin super líquido, super fácil, infraudável. Não preciso de um certificado, não preciso de um cartório para verificar a autenticidade daquilo. Então, o Bitcoin, ele gera valor e gera eficiência e desintermediação para uma infinidade de indústrias. Não necessariamente só no ecossistema de cripto, de transacionar dinheiro A com B. Mas essa eficiência, ela é melhor que a tecnologia legado. Ela é melhor que a forma que a gente faz, por exemplo, com cartórios. E isso tem um poder muito grande de mudar a forma como a gente faz as coisas hoje em dia. Eu acredito que Bitcoin e outras tecnologias descentralizadas vão substituir os modelos de internet que a gente conhece. Eu acho que Uber pode ser impactado. Um protocolo descentralizado, que tem um perfil de SocialFi ali, onde de rating, né, dos motoristas. O cara tem um ID único, infraudável. Eu consigo, porque eu tenho que pagar 25% para o Uber. As APIs todas de GPS dos celulares são de graça. O próprio, sei lá, Airbnb. Você tem fechaduras hoje que falam um protocolo, NFTs de acesso, que chama, NFTs que tem prazo de validade. Eu dou um NFT pro cara que vale 2 dias, ele abre a porta por 2 dias. Depois tem um sistema de review ali dentro que eu avalio se o cara foi um bom ou não usuário, se ele for usar de novo o ecossistema. Então, hoje a gente está conseguindo criar mecanismos e criar redes incentivadas, e o combustível dessa rede é sempre um token. Não acredito em blockchains privadas, Hyperledger, coisas da IBM, tecnologias. Tem alguma aplicação muito limitada, mas esse poder transformador da nossa sociedade, dos modelos de negócio que a gente conhece, que viraram unicórnios, eu acho que é muito poder. Poucas vezes a gente passou por uma revolução, tanto monetária quanto tecnológica, de forma simultânea na nossa sociedade. Então, eu acho que a ideia do valor percebido isso. Você pensar no valor de uma rede, quanto valeria o TCP/IP? Eu falei, uma quantidade de coisa foi construída. Todo o nosso ecossistema, a forma como a gente usa celular hoje em dia, tudo, no fundo, vai em cima do TCP/IP. Quando você compra um pedacinho dos bitcoins, dos 21 milhões que vão existir em toda a vida, dado o protocolo de escassez, hoje você tem E se você pudesse monetizar o TCP/IP? E se você pudesse ter um pedacinho do que isso viabilizou de todo esse ecossistema? Essa é um pouco da intuição. Claro, quando você fala em Layer 2 ou DApps, os Digital Apps, os finais, você já tem protocolos que geram fluxo de caixa, geram fees. Você consegue utilizar um arcabouço muito mais parecido com o normal de avaliar qualquer projeto. E de verdade, existem vários projetos que são empresas disfarçadas de cripto. Eles só usam, muitos até o token não recebe o benefício econômico. Às vezes vai para o equity, sabe? Então essa ideia de olhar a governança do protocolo, olhar a governança do projeto. No fundo, Bitcoin é um dos poucos que a governança é muito, muito clara. A comunidade decide tudo ali dentro. E a ideia do protocolo de escassez artificial, uma política monetária endógena, que até o mercado financeiro hoje está vendo como um hedge, tanto inflacionário como político. Essa ideia do duplo hedge. Poxa, hoje qualquer dólar vale 40% a menos. A gente teve quase 40% de endividamento. Por que vale mais? Isso não acontece com o Bitcoin. Você não pode emitir mais, você não pode fazer um debase da moeda, né? Até botando o chapéu de economista aqui. Então, quando eu penso nessa ótica, eu vejo muito valor num sistema monetário independente, imutável, incensurável e, sobretudo, consistente matematicamente. Não tem um Bolsonaro, não tem um político ali que vai mudar. Hoje a expansão monetária do Bitcoin gira em torno de 2% ao ano, de mais Bitcoins. Cara, isso é como se fosse uma inflação de 2%, que é o target do mundo desenvolvido. Olha quanto está a expectativa de inflação 12 meses nos Estados Unidos. A gente está falando de inflação 5%. Como é que vai ser esse deleverage de crédito que a gente tem lá, um endividamento brutal que a gente teve, o maior endividamento da história em tempos de paz dos Estados Unidos. Em países que passaram por problemas
tanto crises políticas, crises de confiança, a gente viu sistemas monetários alternativos como o Bitcoin prosperando. Eu estou falando de países africanos, nossos vizinhos aí, Argentina e outros. Então, muitas pessoas já viram na pele quando você perde a confiança na sua moeda, como é bom você ter alguma coisa que é uma forma de intercambiar prática, eficiente e, sobretudo, infraudável, né? Pensa no cara do Zimbábue que levava carrinho de compra quando a hiperinflação. Então, o valor que você perguntou, como medir o valor, depende da taxonomia, né? Pensar em protocolo de base, transferência de dinheiro, acho que a gente vai falar em efeito de rede, capilaridade. Pelo que você está me falando, eu tô tentando resumir em uma frase para ver se eu finalmente entendo, né? Porque, assim, o que está me parecendo assim, tudo que hoje no mundo tem uma contraparte central ou é usado por ou existe um benefício do efeito de rede para essa empresa, tudo isso pode ser feito via criptoativos e de uma maneira que qualquer um que possua esses criptoativos possam participar desse profit pool que existe. Então, por exemplo, hoje, uma coisa que eu sei é que cartório dá dinheiro, é como se fosse imprimir dinheiro. Então, se os cartórios fossem para um ativo de cripto, qualquer um que tem, ele pode participar desse lucro do cartório, por exemplo. Deixa eu até complementar, não só do lucro, você muitas vezes pode participar da governança. Você pode fazer parte do board, promover mudanças e participar para onde esse projeto vai. Uhum. O que o Cadu falou é muito verdade. A gente, com cripto, está criando formas de organizar projetos, iniciativas, de forma descentralizada e de forma muito transparente. A gente vai entrar no mundo de análise on-chain, a disponibilidade de dados. Essa ideia de que A não mente para B e que se alguém tentar mentir fica muito claro na hora, isso é muito poderoso. O cartório é um exemplo clássico. A gente está aqui no mundo do carimbo, né? O cartório hereditário, coisas assim, coisas loucas de Brasil. Essa ideia do cartório, no agente validador, para dar um carimbo, quando a gente pode tirar esse intermediário ineficiente. Se você der um carimbador rápido, não, o carimbo demora e é caro. Você só com consistência matemática, pagando talvez um pequeno FII, claro. As redes, elas são caras. Olha a capacidade de processamento de uma rede do Bitcoin. Precisa ter CAPEX, reposição de máquina, tem a renovação de código. Um protocolo que não é atualizado, ele morre, né? Então, essa ideia. Precisa ter, não é de graça. Os stakeholders, todos os agentes que participam ali, precisam ser remunerados. Tem que ter incentivo econômico. Mas o incentivo econômico dado por que a gente chama de tokenomics é lindo, vai falar assim. É muito claro e é muito simples. Você não tem pensa em finanças corporativas, um expropriando o outro, minoritário, tem que ter cláusulas. Essa é a grande diferença.